E aí, pessoal, vamos lá para a nossa aula sobre orações coordenadas. Bom, aula passada nós iniciamos o terceiro trimestre e eu falei com vocês sobre conjunções coordenativas, que são as conjunções que ligam termos sintaticamente iguais ou orações, certo? Então, a conjunção ela pode ligar termos sintaticamente iguais ou orações. Agora, nós vamos falar apenas quando elas ligam orações, ok? Que então serão orações coordenadas. Primeiro, eu quero falar o que são orações coordenadas. Bom, dentro de um período composto, que agora nós vamos estudar função do período composto, né? Classificação de período composto. O que é um período? É frase que começa com letra maiúscula, termina com ponto final e tem que ter verbo dentro. Então, dentro de uma frase que termina com ponto final e tiver apenas um verbo, é um período simples. Mas nós vamos falar agora somente de período composto, quando tiver mais de uma oração, quando tiver mais de um verbo, ok? Lembrando que verbo é oração, oração é verbo. Então, se dentro de uma frase tiver mais de um verbo, ou seja, tiver mais de uma oração, nós estamos vendo, então, um período composto, ok? Se esse período composto, se essas orações forem independentes sintaticamente uma das outras, nós estamos vendo, então, orações coordenadas. Porque orações coordenadas são orações, tá bom? Dentro de um período que são independentes. Elas não necessitam de uma das outras para ter ali o sentido completo. Olha só. Penso, logo existo. Aqui nós temos um período composto. O que é um período? Ó, uma frase que tem um ponto e tem verbo dentro. Então, é período. Quantos verbos tem? Quantas orações? Nós vamos chamar agora os verbos ou locuções verbais de orações, tá? Então, nós temos aqui duas orações. Ok? Dois verbos são duas orações. Então, nós temos dentro de um período duas orações. Nós temos, então, um período composto. Ok? Agora, analisando as orações, você consegue perceber que elas são independentes? O sentido está nelas próprias. Ela não depende da outra para ter o seu sentido completo. Olha, penso, ok, você entende a mensagem. Você não precisa falar que você existe para você entender que você pensa. E vice-versa, ok? Olha, vim, vi, venci. Período, por quê? Frase que terminou com ponto final e tem verbo dentro. Não importa se tem um, ou se tem dois, ou se tem três, não importa. Tem oração dentro, se tem verbo, é período. Nesse caso aqui, nós temos três verbos. O verbo vir, o verbo ver e o verbo vencer, certo? Então, o verbo vim, vi, venci. Olha, o verbo vim. Eu não preciso falar que eu vi alguma coisa para você entender que eu vi. Eu não preciso falar que eu venci para você entender que eu vi, ok? Eu não preciso falar que eu vi e vim para você entender que houve um vencimento ali, que houve uma vitória. Bom, esses verbos são sintaticamente independentes uns dos outros. Então, são formados esse período, ok? É formado por orações coordenadas. Nesse caso, 3 orações coordenadas. E esse daqui de cima, vou botar aqui exemplo 1 e exemplo 2, ok? O primeiro exemplo é formado por 2 orações coordenadas. O terceiro, 3 orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações são verbos que estão presentes em períodos compostos
e são independentes, ok? Vamos lá. E aí, as orações coordenadas, elas podem ser orações coordenadas sindéticas ou orações coordenadas assindéticas, ok? Olha só, síndeto é igual a conjunção. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, quando eu falo que é orações coordenadas sindéticas, é porque tem síndeto, ou seja, tem conjunção. E orações coordenadas assindéticas, esse A está negando. É um A de negação, é um prefixo de negação. Então, são orações coordenadas assindéticas, são orações que não têm o quê? Conjunção, porque síndeto é conjunção, ok? Então, olha só, analisando o primeiro exemplo, penso, logo existo. Nós já vimos que esse período é formado por duas orações coordenadas, porque elas são independentes. Agora você só vai analisar se teve conjunção ou se não teve conjunção. Então, penso, bom, não teve conjunção nenhuma, ok? Acompanhando o verbo pensar. Então, se não teve conjunção nenhuma acompanhando esse verbo aqui, eu falo que é uma oração coordenada assindética. A famosa OCA, tá? Oração coordenada assindética. Agora, esta oração aqui, existo. Bom, teve o acompanhamento da conjunção logo. Então, por isso nós vimos o que são conjunções na aula anterior, tá? Logo é uma conjunção conclusiva. Então, o existo, já que veio com conjunção, é uma oração coordenada sindética, ok? E aí, as coordenadas sindéticas têm aqueles 5 tipos, tá? Que eles podem expressar 5 valores semânticos, como nós vimos na aula passada, os 5 valores semânticos das conjunções coordenativas. Nós vamos fazer a mesma relação com as orações coordenadas, tá? 3A, CE. Vamos ver daqui a pouco. No exemplo 2, ó, vim, vi, venci. Nós vimos que é um período formado por 3 orações coordenadas, porque são independentes. Agora, teve conjunção acompanhando algumas delas? Não, não teve. Então, todas elas aqui é um período formado por 3 orações. As 3 são coordenadas assindéticas. Ok? Bom, as orações coordenadas, de acordo com o tipo de conjunção que as introduz, então, se tiver conjunção, se for sindética, certo? Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Então, nós vamos classificar como esses 5 tipos aqui apenas as que forem coordenadas sindéticas, as que tiverem conjunção. Bom, as coordenadas sindéticas aditivas, aí nós vimos aqui, né? Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Nós temos o verbo discutimos e o verbo analisamos. Entre esses 2 verbos aqui, olha a informação do discutimos. Discutimos várias propostas. Ok. Sentido completíssimo aqui, certo? E sintaticamente completa. Essa oração é toda completa aqui, ó. Discutimos. Quem discutimos? Nós, sujeito desinicial. Discutimos o quê? Várias propostas. A oração está completa. E a outra? Analisamos possíveis soluções. Nós também temos aqui uma oração completíssima. Analisamos, nós temos sujeito desinicial e possíveis soluções é o objeto direto, né? Então, entre essas 2 orações completas e independentes, que são orações coordenadas, nós temos a conjunção e interligando as 2. E qual é o sentido desta conjunção? O que ela está fazendo com essas 2 orações coordenadas? Certo?
ela está dando sentido de adição. Então, por isso, esta daqui, que começou com conjunção e, ela é uma oração coordenada sindética aditiva, ok? Então, qual é a oração coordenada sindética aditiva? A partir do E, ó. E analisamos possíveis soluções. Esta é a oração coordenada sindética aditiva, ok? E essa daqui? Professora, que não veio com nenhuma conjunção. Essa daqui também é uma oração coordenada. Mas se ela não veio com nenhuma conjunção, ela é assindética, ok? E as que são as sindéticas, elas podem ser ou aditiva, ou adversativa, ou conclusiva, ou alternativa, ok? Nesse caso, ela foi aditiva porque o E está adicionando aqui os dois fatos. Bom, então aqui, conjunções que podem adicionar o E, mais, quando tiver com mais também, já falei sobre isso, né? Vai ter sempre esse parzinho, não só, não apenas, mas também, o como também, tá? Mas também, de novo, né? E aí você sempre percebe, ó, não só na outra oração, ok? Mas a conjunção é essa aqui, ó, mas, o como, ok? Essa é a conjunção. E você percebe que está adicionando duas ações. Então, mais do que gravar oração, conjunção e o sentido, é você ler e entender. Olha só, está muito claro a ideia de adição aqui, né? Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Obviamente, ele está adicionando essas duas ações, de cantar e compor a Chico Buarque, ok? Orações coordenadas sindéticas adversativas. Falei aula passada que adversativa, você vai lembrar de adversário, que é a mesma coisa que oposição, né? Oposição. Então, é uma oposição à ideia lógica do que acabou de se dizer. Então, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Então, se o amor é difícil, a ideia lógica é que, cara, ele não pode existir em qualquer ponto. Se é difícil de ser encontrado, vai ser difícil, né? Se o amor é difícil, vai ser difícil de ser encontrado em qualquer ponto da cidade. Então, essa quebra da ideia lógica do que acabou de ser dito é iniciado, então, por conjunções adversativas. Portanto, as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, elas vão introduzir orações coordenadas sindéticas adversativas, ok? Saiba aqui, vamos lá. Algumas vezes a adversidade pode ser introduzida pela conjunção e. Isso ocorre normalmente em orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes. Presta atenção. Então, o e não será somente aditivo, ele também pode ser adversativo. Olha o exemplo. Deus cura e o médico manda conta. Ele está dizendo que isso ocorre normalmente quando os sujeitos forem diferentes. Quando o e ligar sujeitos diferentes. Olha, quem cura? Deus. Quem manda conta? Quem manda, né? O médico. Então, aqui nós temos um período com duas orações e cada oração tem um sujeito diferente. Então, normalmente, não é sempre, normalmente, o e, quando liga sujeitos diferentes, ele será adversativo. Você percebe aqui que tem uma quebra de lógica, né? Da ideia lógica da principal. Ó, Deus cura, mas o médico é que manda conta, ok? Nesse ditado, é um ditado popular, tá, gente? É clara a intenção de se criar um contraste. Observe que equivale a uma frase tipo: quem cura é Deus, mas é o médico quem cobra a conta, ok? Então, a conjunção mais, também, esse aqui, ó. A conjunção mais, já que o e, ele é aditivo por natureza, mas ele pode ser adversativo, o mas, ele é adversativo por natureza, mas ele também pode ser aditivo. Lembra do mais também? Nem sempre ele vai precisar do também
para ser aditivo, ok? Ele pode aparecer sozinho, mas ser aditivo também. Então, a Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Você percebe aqui que não tem quebra da ideia lógica, mas tem uma adição ao adjetivo, né? Da Camila, ok? Aqui nós temos aqui o mais fazendo uma adição. Bom, continuando. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Aqui é muito fácil. A alternativa ela sempre será alternativa. A conjunção ou, e é o seguinte, gente, diga agora ou cale-se para sempre. Nós temos o verbo diga e o verbo cale. Aqui nós temos a conjunção e sempre vai cortar a oração, tá bom? O período entre as duas orações. E aí uma você vai perceber que foi acompanhada da conjunção. Nesse caso, apenas houve um ou. Então, essa daqui é a oração coordenada sindética alternativa, beleza? E nesse caso aqui, nós temos a oração coordenada assindética, não tem conjunção. Agora, essa daqui, ó, ora age com calma, o verbo agir, ora trata todos como aspereza. As duas orações começaram com conjunção, então as duas são coordenadas sindéticas alternativas, ok? Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Então, aqui nós temos um período formado por 3 verbos, né? Estarei, permita, permita. Então, olha, essas duas aqui, olha, são orações coordenadas sindéticas alternativas. Esta daqui, estarei lá, é oração coordenada sindética, tá? As conclusivas, ó, não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Então, eu preciso que vocês gravem sim, tá? Gravem sim, depois para gravar a exceção é mais fácil, porque as exceções são mais curtas, menores. Então, gravem as conjunções. Portanto, é uma conjunção que sempre será conclusiva. O por isso sempre será conclusivo. O logo será sempre uma conjunção conclusiva na sua maioria das vezes, tá? Então, ó, tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Aqui tendo uma ideia de conclusão, né? O pois é conclusivo aqui, por quê? Porque ele vem depois do verbo da oração coordenada que ele está introduzindo, que ele está participando, né? A situação econômica é delicada. Ó, primeiro verbo, oração aqui coordenada assindética, não tem conjunção nenhuma. Agora, essa oração aqui tem conjunção, mas o pois apareceu depois, tá vendo? Do verbo ali, do verbo auxiliar. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Já falei que sempre quando você vê que o pois apareceu esquisito, feio, ele é conclusivo, porque ele não nasceu para ser conclusivo na nossa língua portuguesa, né? O time venceu, por isso está classificado. Aquela substância tóxica logo deve ser manuseada cautelosamente. As explicativas. Vamos lá. Vou embora que cansei de esperá-lo. Então, que, porque, pois. O pois, quando aparecer, antes. Antes é explicativo. Então, Vinícius deveria estar cansado porque estudou o dia inteiro. Cumprimentei-o, pois ele hoje é seu aniversário. Gente, o que, ele sempre vai poder ser trocado pelo porquê, tá? Se ele fizer a relação aqui com o porquê, ele é explicativo. Tá bom? Bom, nós vimos aqui as orações coordenadas sindéticas, né? Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Essas 5 são as mesmas relações semânticas das conjunções. Agora, vocês vão fazer o exercício da apostila, na apostila mesmo aí digital, né? Provavelmente não deve ter chegado para vocês ainda. Quem não tem, vocês vão fazer na apostila digital, a partir da apostila digital aí, na Senec digital, vocês vão responder no caderno, tá? A página 8, vocês vão fazer a questão 8. Vocês vão pular algumas questões, tá, gente? Porque eu pulei
algumas coisas aí, depois vocês vão entender o porquê. Não preciso explicar agora não, tá bom? Eu sempre faço isso nessa apostila. Eu acho que é a melhor maneira de dar, ainda mais que nós estamos desse jeito assim, tão longe, tá? Com o ensino remoto. Então, é melhor desse jeito que eu tô fazendo. Então, presta atenção. Na página 8 da apostila, vocês vão fazer apenas a questão 8. Na página 9, vocês vão fazer apenas a questão 10 e a 11, ok? E depois vocês vão lá para a página 54 e 55, aí vocês fazem todos os exercícios da 54 e 55. Beleza? Beijo. Qualquer coisa é só perguntar.